Bíblia comigo, o livro de Romanos, capítulo 12, carta do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Amém, não amém? Amém? Olha aí do seu lado, ver se tem alguém sem Bíblia, então você mais uma vez compartilhe de sua Bíblia. Ou acaso tem alguém com dificuldade de encontrar, você também pode auxiliá-la em o nome de Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou, em outra tradução, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos pela graça que nos alcançou e nos posicionou aqui nesse lugar mais uma vez para, Senhor, ministrar a tua palavra ao teu povo. Deus, em nome de Jesus, conforme tudo aquilo que o Senhor veio falando no meu coração, que eu consiga, Pai, transmitir à tua igreja. Pai, é a tua noiva, Pai, o Senhor é o dono da igreja. Então que eu seja, Senhor, um mordomo fiel agora para ministrar segundo aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Nada de mim mesmo, nada que passe daquilo que o Senhor falou comigo, para que se cumpra o seu propósito mais uma vez nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar-se. Quem está no portão aí, está me ouvindo? Deixa eu fazer uma observação aqui. Eu recebi uma reclamação essa semana. Algumas pessoas que quando chegam mais tarde tem que sentar aí fora, porque não cabe. Falou que é difícil sentar aí fora porque os homens que ficam em pé conversam muito. E eu falei assim, nós vamos mudar essa história, que eles vão ser meus sentinelas agora, amém? Eles vão cuidar para que ninguém converse, aleluia! Amém, varões? Entreguei geral, filho. Falei que ia falar. Mas eu amo vocês, amo a vida de vocês. E a nossa igreja é assim. Muita gente, bastante gente. Gente feliz ri, né? Gente feliz faz barulho. Gente feliz faz festa quando vê o outro. E a gente faz bagunça. E a gente é meio bagunceiro mesmo. Então, a gente tenta controlar a medida do possível. Amém? Amém. Muito bom. Irmãos, nós estamos agora no primeiro domingo de junho. Chegou o meio do ano, irmãos. Eita! Daqui para frente a ladeira abaixo até chegar dezembro. Vai ser mais rápido que o começo. O segundo semestre é mais rápido que o primeiro. Só o mês de agosto que não. O mês de agosto tem 3 meses. O resto é mais rápido, né? E no mês de junho nós vamos falar o mês inteiro na igreja sobre conversão. O tema do mês é conversão. E Deus colocou esse texto, esse tema no meu coração. E eu fui inspirado pela palavra de Deus para hoje ministrar nesse texto para falar sobre conversão. E eu buscando o Senhor, e aí para entender por que Ele deu esse tema conversão, e durante o mês inteiro você vai entender por que Deus nos deu o tema conversão para nós ministrarmos sobre a igreja durante todo esse mês de junho. Irmãos, chegamos então no meio do ano, e de janeiro para cá passou muito rápido. As coisas passaram muito rápido, e tem coisas que a gente planejou realizar lá de janeiro para esse ano de 2025 que a gente já realizou. Tem coisas que a gente ainda está realizando, tem coisas que a gente está lutando para realizar, né? Mas daquilo que a gente já realizou, a gente já cresceu. Fala assim, com o irmão que está falando, ei, só de estar aqui, você já cresceu, você já evoluiu. Porque a vida é uma eterna evolução. Eu acabei de orar pelo Tomás aqui, que tem um mesinho de vida. E daqui a pouco ele vai ter 2 meses, daqui a pouco é 1 ano, daqui a pouco são 3 anos, daqui a pouco são 5 anos, daqui a pouco o Tomás está na escola de líder, daqui a pouco o Tomás está liderando célula, daqui a pouco o Tomás está pregando a palavra de Deus. Porque a vida é uma evolução, uma contínua evolução. Quando a gente se propõe cumprir um propósito, a gente vai crescendo diante do Senhor, mas a vida é uma evolução.
todo tempo estamos realizando coisas. Em todo momento a gente está realizando coisas, atividades. E isso é evoluir, isso é crescer. A vida, ela não é parada. Alguém falou em algum lugar, não sei se foi aqui, por esses dias, onde eu estava, não sei, que a vida ela não pode ser parada, porque água parada dá bicho, dá dengue. Então a vida ela está sempre em contínuo movimento. E esse contínuo movimento é evoluir, é crescer. Irmãos, desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir, a gente está em constante evolução. Por quê? Porque a gente está em constante realização, a gente está em constante execução. E quando eu vou fazendo as coisas, realizando as coisas, eu estou evoluindo, eu estou crescendo. Está comigo? Amém ou não amém? Toda essa realização de coisas se faz a partir de princípios, de verdades que já estão dentro de nós. Então tudo que a gente faz a partir de princípios, de verdades que foram introjetados. Gostou da palavra, Iveson? Cadê tu? Introjetados. Tu trocou de lado hoje? Estratégia? Vai para me confundir? Teus irmãos não tem sessão ainda, deixaram não, revelou onde você estava. Palavras introjetadas que foram nos inculcadas, que foram imputadas em nós, colocadas dentro de nós. E essas coisas que foram colocadas dentro de nós se tornaram verdades. Por exemplo, a gente acorda e escova o dente, amém ou não amém? Por quê? Porque não é para ficar com a boca fedida. Não, querido, são verdades que foram introjetadas. Porque quando a criança começa a escovar seu dente sozinho, o que papai e mamãe tem que fazer? Escova o dente, porque senão não escova. Ou seja, se hoje adulto a gente escova o dente, é porque essa verdade nos foi plantada dentro de nós, amém ou não amém? A gente toma banho porque também essa verdade nos foi introjetada dentro de nós, colocada dentro de nós, amém, adolescentes? Faz bem tomar banho, porque adolescente não gosta de tomar banho, não sei porquê. Mas é uma necessidade básica para manter até um convívio social, né, pastor? Imagina. E é necessário tomar banho, mas isso é uma verdade que foi colocada dentro de nós. Então se tornou uma verdade, um princípio. A gente trabalha porque a gente tem necessidade. E essa necessidade foi uma verdade que nos foi introjetada, nos foi imputada, nos foi colocada. A gente tenta manter uma ordem social porque isso também nos foi introjetado como uma verdade, né? Nós temos as leis de trânsito. Por que nós temos as leis de trânsito? É uma tentativa de manter uma ordem social. Quando fechar o sinal, para ver para o coleguinha passar, e essa coisa toda. E aí, às vezes, a gente tem uns BO no trânsito, mas as leis de trânsito, por exemplo, foram organizadas para que a gente tenha uma ordem social, porque é necessário ter uma ordem social. E essa verdade foi imputada em nós, se tornou um princípio em nós. A gente obedece os nossos pais porque também nos foi introjetada, colocada em nós essa verdade. Então, nós agimos de acordo com verdades que de alguma maneira nos foram imputadas, colocadas dentro de nós. E essas verdades vêm de uma série de situações. Elas nos influenciam através de uma série de fatores. Desde que a gente está lá como um embrião no ventre materno, e aí começamos a ser desenvolvidos ali, Deus ali já projetou a nossa vida, Deus ali, segundo Jeremias capítulo 1, já nos separou como profeta das nações, Deus ali já está ministrando no nosso coração, mas aquela criança que está no ventre já está sendo influenciada de alguma forma pelo ambiente externo. Quando a mãe está estressada, passa momentos difíceis na sua gestação, aquele feto desenvolve pouco. E aí no pré-natal você observa que aquele bebê não ganhou peso aquele mês. E aí quando o médico começa a pesquisar, vai entender que a mãe passou por momentos de estresse, e é necessário um repouso, é necessário repor uma vitamina. Então os fatores externos começam a nos influenciar desde o ventre materno. Quando a gente nasce, a gente sai do ventre da mãe, o fator externo está ali, o ambiente que a gente vive está nos introjetando verdades. Quando a gente vai crescendo, os nossos pais vão nos introjetando verdades, imputando em nós verdades, princípios. E a gente cresce no meio da família, no meio da sociedade, e princípios são colocados dentro de nós. E tudo que a gente começa a fazer então, a gente faz a partir desses princípios. Porque um dia nos foram imputados, amém? Essas verdades então viram para nós padrão, princípio, fundamento, a partir dos quais eu vou me comportar na sociedade. Até aqui, amém ou não amém? Tá boa essa introdução, varão? Ives, tá certo o que eu falei? Eu fico tirando a prova real com ele. Abre para mim aqui, pastor, por favor. Obrigado, varão.
Então todo o ambiente me influencia. De alguma maneira eu sou influenciado. Você é influenciada. E aí então essas verdades que nos influenciam se tornam padrões em nós. E esses padrões modelam o nosso modo de pensar. Porque eu vou agir segundo os princípios que eu tenho dentro de mim, segundo as verdades, segundo as minhas crenças. A partir dessas crenças, que vêm a partir desses padrões, que são gerados por experiências, então eu vou começar a agir, me relacionar com o mundo. Então esses padrões modelam o nosso modo de pensar. Conforme pensamos, realizamos as coisas que realizamos. E aquilo que realizamos é o que nós somos. Então eu realizo coisas a partir de princípios que já foram colocados dentro de mim. E segundo a palavra de Deus, eu sou aquilo que eu produzo, não aquilo que eu faço. Conforme diz Mateus capítulo 7, verso 16, Jesus falou assim: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Eu sou conhecido então pelos meus frutos. Os meus frutos no contexto cristão é aquilo que eu faço, são as minhas obras, o meu relacionamento com o mundo, as minhas atitudes com o mundo são os meus frutos, que eu os produzo a partir dos princípios que eu tenho. Provérbios capítulo 23, verso 7 vai dizer: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, eu sou segundo aquilo que eu entendo que eu sou de mim mesmo, segundo as crenças e princípios que me foram introjetadas, imputadas, colocadas dentro de mim. É isso que eu sou, e a partir disso que eu sou é que eu vou produzir. Então meu fruto vai se manifestar segundo aquilo que de fato eu sou. E eu sou aquilo que foi colocado dentro de mim. Até aqui, amém ou não amém? Então nós vivemos nessa nossa vida de acordo com esses nossos padrões, com esses nossos princípios. E a gente vem vivendo a nossa vida. E no caminho da nossa vida, então, um dia nós nos encontramos com Jesus. Nós nos encontramos com Jesus. Nós nos encontramos com Jesus. Olha para a pessoa do outro lado e fala assim: ei, eu me encontrei com Jesus. E quando temos um encontro com Jesus, a metanoia acontece. Eu venho com minha vida, eu venho com as minhas atitudes, eu venho com as minhas ações, eu venho com meus princípios, eu venho com minhas verdades, eu venho com meus padrões que em mim estão, de acordo com tudo que eu falei com vocês até agora. E eu tenho um encontro com Jesus. E na minha vida, nesse meu caminho, eu me encontro com Jesus. E quando eu me encontro com Jesus, a metanoia acontece. Quando temos um verdadeiro encontro com Jesus, uma mudança sobrenatural acontece. A nossa mente muda seus princípios, ela é transformada. E metanoia é mudar a mente, a transformação da mente. É isso que acontece, isso chama-se metanoia. Quando eu encontro com Jesus, esse algo sobrenatural acontece. Então os meus princípios começam a mudar. Aquilo que foi colocado dentro de mim começa a ser substituído por outras coisas que Cristo começa a colocar dentro de mim. Então a minha mente ela é transformada. Tudo que fazemos a partir de então, fazemos a partir desse novo entendimento. E isso é conversão. Isso é conversão. Tudo que eu faço a partir desse meu encontro com Jesus, quando eu me rendo a Jesus, eu faço a partir desse novo entendimento de uma mente que é aquilo que eu sou, que é aquilo que eu entendo de mim mesmo, passa a viver a partir de novos princípios, que são diferentes daqueles que quando criança em mim foram colocados. Não tem como ser cristão sem passar por essa transformação de mente. E isso é a conversão. A transformação do meu modo de pensar, do meu modo de agir. Porque como disse e repito, eu vou agir segundo aquilo que eu penso. E eu penso segundo as verdades que estão dentro de mim. Então quando minha mente é transformada, novos princípios me são colocados pela palavra do Senhor, pela ação do Espírito Santo. E então a minha mente é transformada. Isso é conversão. O convertido, ele não vai mais agir como agia antes, ou ele não deve mais agir como agia antes.
Então a conversão é a substituição dos padrões que um dia em mim foram imputados, introjetados, mas que estão em desacordo com a palavra de Deus. Então eu carrego na minha vida muitos padrões que eu recebi no mundo, que eu recebi em algum ambiente, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso agora passa a ser substituído pela verdade, que é o próprio Cristo habitando em mim, a partir da transformação do meu entendimento. E isso é conversão. Estou indo rápido demais ou está me acompanhando? Amém? Aleluia. Então a conversão muda minha mente, muda meu modo de entender as coisas. E como eu disse, eu entendo a partir dos padrões que eu tenho. Então se minha mente é mudada, eu começo a entender de forma diferente, é porque meus padrões são substituídos. Isso é transformação de entendimento. Isso é conversão. Ocorrendo então a substituição desses padrões, o nosso modo de pensar também muda. E então passo a agir diferente de como agia antes. Isso é metanoia. Essa transformação. Agora, quando não nos convertemos, mas queremos seguir Jesus, nós começamos a observar a sua lei para obedecê-la. E nem sempre conseguimos. Vem cá, pregador. Quando a gente quer servir a Jesus, a gente está na igreja, mas a gente ainda não se converteu de verdade, nós não, ajuda ele na escada, tá? Nós não nos convertemos de verdade, mas a gente está ali sincero, querendo servir ao Senhor. O que a gente faz? A gente vai aprendendo a palavra de Deus e tenta com a nossa própria força, com o nosso próprio esforço, a obedecer a palavra. No começo a gente até vai bem. Já a gente tem nossa resenha. No começo a gente até vai bem, mas no decorrer do caminho começa a ficar pesado demais obedecer a palavra de Deus, tendo-a fora do meu contexto, tendo-a fora de dentro de mim. Porque se eu não me converti, a palavra não foi introjetada, ela não foi imputada, ela não está dentro de mim. Mas eu quero servir a Jesus, e aí eu tento aprender a palavra e praticar. Só que eu não consigo, eu passo a ser um mero fariseu, que conhecia a palavra de uma ponta a outra, mas não tinha Jesus dentro de si. E aí, ainda que eu seja o mais sincero possível, se eu não me converter, não tem como eu obedecer a palavra do Senhor, que é a lei. Mas quando de fato somos convertidos, a nossa mente então é transformada pela ação do Espírito Santo, que passa a habitar em mim. O apóstolo Paulo falou lá em Coríntios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, falou assim: ei, você não sabe que você é templo do Espírito Santo? E que o Espírito Santo habita em você? Ou seja, quando eu me converto, o meu espírito que estava morto, então ele nasce de novo. Então eu passo a ter a capacidade de me relacionar de novo com Deus. Eu sou corpo, alma e espírito. O meu espírito, quando eu estava no mundo perdido, ele estava morto. Mas quando eu aceitei a Jesus, quando eu me encontrei com Jesus, quando eu nasci de novo, foi o meu espírito que nasceu de novo. Então eu passei a me relacionar com Deus de novo. E aí o Espírito Santo habitando dentro de mim me capacita a cumprir a lei, que é a própria palavra. E eu não a cumpro mais no esforço humano, físico, de obedecer a lei. Isso começa a fluir de dentro de mim. E isso é conversão, porque os princípios que habitavam em mim foram substituídos pelo princípio que é a palavra. Aleluia. Espero não estar te confundindo. Então quando o Espírito Santo vem habitar em mim, nós cumprimos a lei, porque ela mesma passa a habitar em nós, tornando-se o nosso novo padrão, o nosso fundamento. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ei, quer obedecer a palavra? Se converta. A conversão nos leva a outros propósitos. Porque se a conversão substitui os princípios que havia dentro de mim, eu começo a agir de maneira diferente na minha relação com o mundo. A minha prioridade, o meu propósito muda. A conversão nos leva a buscar as coisas do alto. Colossenses, o apóstolo Paulo falou lá na carta aos Colossenses, capítulo 3, versos do 1 ao 3. Portanto,
se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aquele que é convertido de verdade, ele muda a sua prioridade, ele muda o seu foco, ele muda o propósito, porque ele começa agora a olhar e buscar as coisas do alto. A prioridade antes que nós tínhamos na terra, por vivermos princípios terrenos, e por isso falidos, e por isso corrompidos, e por isso perdidos, e por isso ali sepultados com o maligno, esses princípios são arrancados de nós e substituídos pela palavra de Deus. Isso renova a minha mente, e minha mente renovada em Cristo, eu passo a buscar aquilo que de fato é importante, que é aquilo que o céu tem para mim. Essa é a minha prioridade agora. O meu propósito agora são os propósitos eternos. Eu passo a deixar de querer juntar tesouro na terra para buscar a juntar tesouro no céu. E tesouro no céu é ganhar vida para Jesus. E isso passa a ser prioridade. Em tudo que eu faço, em tudo que eu penso, em tudo que eu oro, em tudo que eu prego, em tudo que eu projeto, é para alcançar o perdido. Senão eu não coloco minha energia nisso. Porque para mim, cuidar de gente é prioridade. Eu acerto sempre? Não. Eu sou o melhor nisso? Não. Mas ninguém vai poder dizer que eu não me esforcei, dando toda a minha vida, gastando toda a minha vida para fazer isso que eu me propus no Senhor. Porque isso é a coisa do céu para mim. Quando eu sou convertido, então, eu mudo a minha prioridade e busco as coisas do alto. Eu busco cumprir o meu propósito, eu busco viver essa verdade. Eu vou morrendo na cruz todo dia e vou me dedicando àquilo que o céu tem para mim. O céu para mim passa a ser prioridade. Eu não busco mais as coisas terrenas, eu não busco mais as coisas passageiras, eu não busco mais as coisas falidas, criadas pelo princípio mundano. Eu busco aquilo que a Bíblia diz para mim buscar: a face do Senhor. E toda vez que eu busco a face do Senhor, e toda vez que eu me torno íntimo de Deus, cada dia mais que eu busco a face do Senhor, maior eu conheço, mais eu conheço o coração de Jesus. E quando eu conheço o coração de Jesus, mais dedicado a cuidar de gente eu preciso ser. Porque foi isso que Ele fez. A prioridade dele foi morrer na cruz para me salvar, para te salvar. Isso mudou a minha vida, isso mudou meu modo de pensar, isso mudou meu modo de agir. Isso precisa mudar a tua vida. Ei, presta atenção, Jesus deixou a sua condição de Deus, veio no mundo, morrer na cruz, no meu e no seu lugar, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus e falou assim: pode buscar as coisas do alto. Eu tenho revelações para você, eu tenho propósito para você, mas só vai entender se você se converter. Para de perder tempo com aquilo que o céu não tem para você. Para de buscar tesouro só na terra. Para de buscar benefício só na terra. Eu não estou falando que trabalhar é ruim, que ter dinheiro é ruim, que ter vida confortável é ruim. Não, eu também gosto. Eu estou falando que isso não é prioridade. Essas coisas me alcançam enquanto eu estou no caminho. A mente é transformada. A conversão nos leva a outros propósitos. Eu não posso dizer que sou convertido e continuo vivendo a vida que eu vivia, sendo ela boa, seja ela ruim aos olhos humanos. Eu não posso continuar vivendo a vida segundo os propósitos que eu tinha antes de me encontrar Jesus. Eu não posso continuar vivendo a vida pensando da maneira que eu pensava antes de conhecer Jesus. Ai, eu preciso mudar. Eu preciso que minha mente mude. Aconteça a metanoia, a transformação do entendimento. Arranca princípios mudando. Coloca em mim a tua palavra, Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse é o novo princípio. Esse é o novo fundamento. Esse é o novo padrão que todo convertido precisa viver. Ai, gente, pelo amor de Deus, olha para a tua vida, olha para o teu caminho, olha para o teu dia a dia. Enquanto eu estiver pastoreando essa igreja, enquanto tiver saúde em mim, por onde eu passar, essa palavra eu vou pregar. Mas eu não posso mudar o teu entendimento. Só essa metanoia a partir da ação do Espírito Santo. Quando você se encontra de verdade com Jesus e se converte, então você passa a mudar o seu modo de agir. Você pode aplaudir o nome de Jesus?
Essas semanas Deus está me incomodando muito. Ele está falando, você precisa ser mais radical. Radical contra o pecado. Você precisa falar mais da vida que o povo vem caminhando. Não é possível. Não é possível você está na igreja todo domingo e tua vida não mudar. Não é possível você está na igreja todo culto e a tua casa não mudar. Não é possível você dizer que é discípulo de Jesus e o ambiente que você vive, que você convive, não mudar. Se isso não está acontecendo, querido, é porque ainda não mudou aqui. A mente ainda não foi transformada. Ainda tem muita coisa do mundo agarrada em você. Ei, é necessário abrir mão das coisas do mundo. Deixa Jesus fazer a metanoia na tua vida. Portanto, o apóstolo Paulo fala, portanto, se você ressuscitou juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto. O que ele está dizendo? Se você não busca as coisas do alto, você não nasceu de novo. Se você não busca as coisas do alto, você não é convertido, você não é convertida. Você gosta de vir à igreja, você acha muito lindo vir à igreja, você se arrepia no culto, você chora no culto, você sai daqui do culto feliz, mas se a sua vida não muda, é porque falta conversão na tua vida. Ai, pelo amor de Deus, em média, entenda isso. Jesus está voltando. Eu não vou mais gastar o meu tempo dizendo o que é certo e o que é errado. Não faz isso que é errado. Eu vou gastar meu tempo falando que Jesus quer libertar você e transformar o seu entendimento. Porque aí tu não vai precisar de que eu diga se é certo ou errado. A palavra está em você. A metanoia aconteceu e você tem um novo propósito. Não dá. Pastor, isso aqui é pecado. Tudo bem, irmãos. Eu não vou me negar a responder perguntas, eu amo. Hoje eu estava conversando com a Nanda que a minha aula lá na Casa de Integração foi linda. Quando tem participação, foi feliz, foi leve, foi alegre. Muitas perguntas, eu amo responder perguntas. Mas presta atenção. Quando a criança começa a falar, ela começa a falar um monte de coisa. E daqui a pouco vem a fase da curiosidade. E ela faz 3.000 perguntas num dia. E está tudo bem. É a fase da criança. Mas nós precisamos crescer. Eu preciso sair daquele que só faz as perguntas para aquele que é capaz de trazer respostas. Isso é conversão. Isso é metanoia, isso é mudança de mente, isso é mudança desses princípios que um dia, de alguma forma, foi introjetado, imputado, colocado, plantado dentro de mim. Mas quando eu me encontrei com Jesus, Ele transformou. O Espírito Santo veio habitar em mim. A lei, que é a palavra do Antigo Testamento ao Novo, de Gênesis e Apocalipse, veio habitar em mim. E a partir desse novo princípio, a partir desse novo fundamento, a partir dessa nova verdade, a partir desse novo padrão, eu passo então a viver a minha vida. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Uma das características da conversão é a mudança daquilo que é prioritário. O que é prioridade? Prioridade é aquilo que vem primeiro. Prioridade é aquilo onde dedica o maior tempo, maior energia, maior recurso. Isso é prioridade. E para mim, na minha cabeça, prioridade é uma palavra que não caberia, plural. As minhas prioridades. No português vale, mas na minha cabeça não funciona. Porque se prioridade é aquilo que vem primeiro, só uma coisa pode vir primeiro. Percebe? O que é prioridade na sua vida? O que vem primeiro? Depende de como é que está o seu princípio, o seu fundamento. É a partir dele que você decide o que é prioritário. É a partir daquilo que está aqui. Então não adianta eu, o pastor da igreja, não adianta o seu líder de célula ficar falando, não faz isso que é errado, isso é pecado. Se isso não vem para cá, porque a gente não vai conseguir policiar a sua vida 24 horas por dia. Quando você está na internet, quando você está no trabalho, quando você está num grupo de WhatsApp, a gente não está lá, eu não estou lá, mas o meu Deus que é onipresente está. E eu, enquanto pastor, não posso negar essa responsabilidade de dizer, se tu continuar caminhando nessa vida da forma que você vem vivendo, você não está convertido. Jesus vai buscar a igreja e você corre o grande risco de ficar.
A igreja está linda, está cheia de gente bonita. Recebe a profecia aí, varão. Como eu vi o pastor falando ontem para os homens com uma beleza rústica, uma forma educada de chamar de feio. Eu amo estar com vocês, mas eu não posso negar o meu chamado, que é apontar o caminho, que é o Cristo. E para isso requer conversão, mudança de mente, de entendimento. Eu não estou falando mal do teu pai, eu não estou falando mal da tua mãe, eu não estou falando mal do teu avô, do teu tio, daquele que cuidou de você, que botou comida na tua boca, que te protegeu da forma que pôde, da maneira que pôde, e ele te deu o que ele tinha para dar. Mas só que deixa eu falar uma coisa para você: Deus tem algo que você nunca recebeu, que é sobrenatural, que é poderoso para mudar a tua forma de pensar. E o nome disso é conversão. Aleluia! Quando de fato tenho Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, meu foco está nas coisas que o céu tem para mim. As coisas terrenas e portanto passageiras se tornam secundárias. E o que é secundário? O que não é prioritário, que não está na frente daquilo que está na minha vida como primeiro. O primeiro para mim é Jesus, e a sua palavra, e a sua justiça, e o seu chamado para mim, e viver minha vida santa nele. Você está me entendendo, amados? O apóstolo Paulo afirma: quem já ressuscitou com Cristo, não somente busca, realiza, mas pensa as coisas do alto. Esse é o novo padrão, é o que ele falou aqui. Quem busca as coisas do alto, que já morreu, ressuscitou, nasceu de novo, vai buscar as coisas do alto. E esse é o novo fundamento, esse é a nova verdade, esse é o novo princípio que precisa estar aqui. Irmãos, se eu tivesse esse poder, eu até faria tomar conta da tua vida. Quando tu abrir aquele site, dá um tapa: fecha isso, menino, lava essa boca, menina. Mas eu não estou lá. Não é assim que é o Evangelho. O Evangelho é mudança de mente, é metanoia, é conversão. Amém ou não amém? Então a conversão nos leva a outros propósitos. Aí você pergunta: mas pastor, mas por que eu sou convertido, mas não consigo pensar nas coisas do alto? Porque uma coisa nós temos que falar que é verdade: tem muita gente sincera, a maioria da igreja, e eu quero profetizar toda a igreja sincera, no que diz respeito a querer ser crente de verdade, no que diz respeito a testemunhar Jesus, a ter o céu, as coisas do alto como prioridade. Você não está aqui, como eu digo sempre, você não está brincando de igrejinha, você não está brincando de ser crente, você está aqui porque você quer ter uma vida diferente, sim. Você está aqui porque você quer entender as coisas do alto, sim. Você está aqui e não está brincando de vir para a igreja, não. Você está aqui, está entendendo essa palavra, está recebendo, porque tem um homem ou mulher muito sério e está buscando essa transformação. Porque você é um jovem, um adolescente que não quer ter uma vida promíscua, perdida. Tu quer ter uma vida em Deus, que cresce no Senhor, que cumpre o chamado e propósito. E você fala: pastor, eu estou entendendo, mas eu estou buscando as coisas do alto, pastor. Eu estou entendendo, mas eu até me esforço. Mas por que eu não consigo muitas vezes, pastor? Tem duas respostas que não são limitadoras e não são finitas. São duas respostas que eu tenho para hoje, para a pregação de hoje. Para amanhã pode ter outras respostas. Você agora pode ter outras respostas. Mas eu queria te dar primeiro uma. Por que você é convertido e não tem conseguido então pensar e buscar as coisas do alto? Primeira resposta: porque existe uma luta de você contra você mesmo. A nossa primeira dificuldade é a luta que nós enfrentamos da gente com a gente mesmo. É de mim comigo. É de eu com eu. Apóstolo Paulo diz, a carta aos Romanos, capítulo 7, verso 18 ao 20, ele fala assim: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, mas não consigo realizá-lo. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero,
já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. O que o apóstolo Paulo está falando? Que tem uma guerra dentro de mim. Porque eu sei o que eu não devo fazer, e o que eu não devo fazer eu faço. E eu sei o que eu devo fazer, segundo a conversão que eu tenho, que eu quero fazer inclusive, mas isso que eu quero fazer, eu não estou conseguindo. Irmãos, eu acredito aqui, não haver dúvida, daqui do altar até o nosso irmão que está lá saindo no portão, não haver dúvida de que o apóstolo Paulo era convertido, amém ou não amém? Ele era crente, Paulo era crente. Quando é que ele se converteu? Quando encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Passou ali, teve encontro com Jesus. Saulo, Saulo, porque me persegue. Aí caiu, ficou cego por 3 dias. Aí foi cuidado pelo Senhor. Ele era convertido, ele era crente. Paulo era crente. Você crê que Paulo era crente? E Paulo está falando, eu sou crente, eu sou apóstolo aos gentios, e eu não estou conseguindo fazer as coisas do alto, mas aquilo que é da terra, da minha carne, eu estou fazendo e eu não quero fazer. Por quê? Porque eu não entendo meu modo de agir. A minha carne está guerreando contra mim mesmo, e é essa guerra que me faz pecar ou prevalecer. Então a primeira resposta, por que você não consegue buscar tão somente as coisas do alto? É porque você está lutando contra você. Existe uma luta de você com você mesmo, com você mesma. O mesmo apóstolo Paulo diz à igreja lá de Roma, na sua luta do pecado que habitava na carne. Irmão, você acha que Paulo jejuava? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Que Paulo tinha tempo de consagração, ia a monte, essas coisas, amém ou não amém? Vamos pegar as práticas de consagração nossa, as disciplinas nossas espirituais, pai e filha, as nossas disciplinas espirituais, né, de buscar consagração. A gente jejua, a gente consagra a nossa vida na igreja, a gente vai ao monte, a gente tem nosso secreto com Deus, a gente faz devocional, a gente lê a Bíblia, a gente busca a face do Senhor. Paulo fazia isso? Sim, irmãos, muito melhor que nós. E ele está falando assim, eu estou perdendo para o pecado que está na minha carne. E o que é a carne? É a vontade do pecado. A carne grita pelo pecado. E por isso que a gente tem que jejuar, porque jejuar é matar a vontade. Qual é uma das práticas que o jejum nos ensina? A dominar a vontade contra a carne. A gente começa a dominar a carne, não a carne a nós mesmos. É por isso que temos que fazer jejum. O jejum não é para tu receber a bênção, é para matar a carne. Vou fazer um jejum de 21 dias só na água e no pão, para Deus me abençoar. Filho, nem precisa fazer. Jejum para matar a carne. E a bênção vai te alcançar pelo caminho. Ele fala, eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum, pois querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço esse mal que eu não quero fazer, já não sou eu quem faz, mas sim o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo está falando assim, o pecado habita em mim. E a nossa guerra, então, de buscar as coisas do alto, está nessa luta que nós temos contra nós mesmos. Então, pastor, por que eu não consigo, muitas vezes, ficar focado só nas coisas do alto? Por causa dessa guerra que muitas vezes a gente perde. A gente se compromete de verdade. Quando a gente aceita Jesus, é sincero. Quando a gente batiza, é porque a gente quer morrer na cruz mesmo e testemunhar o nosso novo nascimento. E a gente não está brincando de igreja. Mas vamos lá, gente. Será que só eu luto contra a carne? Eu sei que eu luto e o apóstolo Paulo lutava. Será que você não tem essas guerras? Por mais crente que você se esforce para ser, por mais santificado que você se esforce para ser, se a gente não lutar contra a carne, a gente vai perecer. Então um dos problemas que a gente não consegue buscar tão somente as coisas do alto, é porque a gente está travando uma guerra contra a gente mesmo. Segunda resposta. Não, antes da segunda resposta, tem mais coisa aqui na cola aqui. O apóstolo Paulo diz à igreja da Galácia, Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne, o espírito aqui com E maiúsculo. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Ele falou
Ele falou para a igreja de Roma: o que eu quero eu não faço. Por quê? Porque a carne está lutando contra o próprio Espírito de Deus que habita em mim. E ela luta para me derrubar, para que eu não faça o que eu quero, mas aquilo que eu não quero eu faço. Vamos lá, gente. Quem aqui, além de mim, depois de pecar, se sente um lixo? Um lixo. Como eu pude fazer isso contra meu Deus? Um lixo. Sujo. Satanás rindo da nossa cara porque a gente pecou. E eu não estou falando de adultério, fornicação. Eu estou falando da mentirinha branca que você falou quando disse: avisa que eu não estou, e você estava. Olha o nível do que eu estou falando. Essas lutas estão em nós. Essas lutas estão em nós. Então a minha carne luta contra a vontade do Espírito que já habita em mim. E como é que eu mato a carne? No jejum e na oração, na minha consagração. Dá licença aqui, varão. Vai amarrar para mim? Ele ama desamarrar meu cadastro. Olha lá, está desamarrando o outro agora. Olha lá, está amarrando também, não anda lá igual você. Por que eu estou falando isso no microfone? Entendemos, portanto, que a conversão deve ser sucedida pela santificação. Então não é só converter, é santificar. Provérbios 4,18 fala assim: mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer ou da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro, dia perfeito. Ou seja, a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz do amanhecer, como a aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, o caminho do justo, que sou eu que sou justo, que é você que é justo, mas não por causa de mim, mas por causa da justificação que a conversão me trouxe. É um processo, não é um evento. Então, se eu não estou conseguindo muitas vezes ser o crente que eu queria ser, porque eu pequei hoje, eu preciso me arrepender, me consertar com o Senhor, levantar e seguir o meu caminho. Eu não posso parar, eu não posso desistir, eu não posso jogar tudo fora, eu não posso negar que até hoje Cristo fez muita coisa na minha vida. E se eu continuar buscando um caminho de humildade, confissão, conversão, arrependimento e santidade, Ele vai continuar me abençoando e seguindo comigo nesse caminho. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O dia perfeito é o dia que Cristo vir buscar a igreja. Até lá é guerra nesse lugar, é guerra da carne contra o Espírito, e nós vamos avançar. Aplauda o nome de Jesus. Pastor, então como é que eu venço a luta de mim com mim mesmo? De mim comigo mesmo, através da santificação. A conversão deve ser sucedida pela santificação. John Wesley falou: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Eu me converti e fui tirado do mundo. A santificação tira o mundo de dentro de mim. E isso para nós metodistas é processo que só termina quando Cristo vier buscar a igreja. Então a primeira resposta: porque eu não tenho conseguido focar somente nas coisas do alto? Porque existe uma luta de mim comigo mesmo. Segunda resposta: eu falei que ia dar duas, vou dar a segunda. Porque eu não consigo buscar tão somente as coisas do alto, aquilo que é prioridade, aquilo que é meu propósito. Porque além de você lutar contra você mesmo, existe uma luta sua contra as trevas. Não bastasse você lutar contra você mesmo, ainda tem a luta contra Satanás. Efésios 6,12 diz o seguinte: o apóstolo Paulo de novo, na carta à igreja de Éfeso, fala o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não basta eu lutar contra a minha vontade da minha carne de querer pecar, eu tenho que lutar contra o Satanás que investe contra a minha vida. E nessa luta nós temos que prevalecer e entender que a nossa luta nessa hora aqui, essa hora é joelho. Essa hora eu não tenho que lutar contra o meu irmão, contra a minha irmã, mas as lutas são espirituais. Existem casos de pessoas que são sinceras diante de Deus. Quem são sinceros diante de Deus aqui? São sinceros diante de Deus, que realmente se converteram,
como o apóstolo Paulo, que era convertido. A conversão do apóstolo Paulo é um dos maiores exemplos de conversão que nós temos na Bíblia. Que realmente se arrependeram de seus pecados, mas que ainda continuam aprisionadas a esses mesmos pecados. Se arrepende do pecado, é sincero. Quando você se arrepende, é arrependimento, não é remorso. Porque remorso e arrependimento são coisas diferentes. Você já aprendeu isso, amém? O remorso se parece com o arrependimento. No remorso a gente chora pelo que a gente fez, a gente sente dor pelo que a gente fez, a gente se constrange pelo que a gente fez, mas depois que a poeira senta, a gente volta lá e faz de novo. Pode ser que não seja arrependimento, seja só remorso. Mas também pode ser que seja arrependimento. Mas pastor, como é que pode ser arrependimento e eu volto lá a cair no mesmo pecado? Pode ser que você esteja aprisionado ou aprisionada em cativeiros espirituais. E por isso nós fizemos seminário aqui há 2 semanas. Ou uma semana? 2 semanas. Para que você entenda as questões dos cativeiros espirituais e lute para sair deles. Lucas capítulo 13, verso 11, 12 e 16 diz assim: chegou ali uma mulher possuída por um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus chamou-lhe e disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Versículo 16: por que motivo não se devia livrar desse cativeiro um dia de sábado esta filha de Abraão, em que Satanás trazia presa há 18 anos? Filha de Abraão, para nós hoje, é crente. Há 18 anos indo e voltando na igreja, aprisionados. A Bíblia diz que fisicamente ela era encurvada. E um dia ela estava no culto e se encontrou com Jesus naquele culto. E Jesus a chamou para o centro e falou assim: vem cá, mulher, deixa eu tocar em você que eu vou te libertar. E eu te libertando eu te curo, vou te tirar desse cativeiro. Então o segundo motivo pelo qual às vezes eu não consigo buscar as coisas do alto: o primeiro é a luta que eu tenho comigo mesmo. A segunda é a luta que eu tenho contra as trevas. Só que o Jesus pode nos fortalecer e nos dar vitória em todas elas. Então a conversão é o início de um processo. A conversão não é o final do processo, ela é o início. E todo início é complicado, é doloroso. Lembra quando o seu filho, que é pai e mãe, que começou a andar? Quantas quedas não teve? Alguns machucados, bateu a cabeça, machucou a boquinha, machucou o cotovelo, o joelho, porque caiu começando um processo. Lembra quando você começou a aprender a andar de bicicleta? Quantos tombos você não tomou? Eu lembro de cada tombo que eu tomei, porque estava iniciando o processo. Todo início é complicado, todo início é mais doloroso, todo início é mais difícil. A conversão é o início desse processo. E a conversão faz a renovação do entendimento. A conversão muda os nossos princípios. Então você está aqui hoje, está entendendo? Então pode ser por isso que eu não tenho conseguido prevalecer. Eu ainda não me converti. Eu gosto de ir à igreja, eu gosto de cantar as músicas da igreja, eu sou fã de Jesus. Ser fã não te leva para o céu. O que te leva para o céu é ser discípulo dele. Ou pode ser que você já é um cristão sincero diante do Senhor, mas não tem conseguido prevalecer contra o pecado, porque a luta contra a carne, você não tem prevalecido. O apóstolo Paulo falou: o que eu quero fazer eu não estou conseguindo, o que eu não quero é o que eu tenho feito. Eu não entendo esse meu modo de agir. Ele fala: miserável que eu sou. Ou pode ser que você está preso num cativeiro. E como você aprendeu aqui, cativeiro só serve para o lado de fora. Como você não tem a chave, como é que você vai sair? Mas Jesus está aqui para quebrar a porta do cativeiro. Presta atenção: a porta que Jesus não arromba é a do coração. Do cativeiro ele mete o pé, ele quebra tudo para você sair. Eu queria orar com você agora. Fique em pé no seu lugar.